Deus, Tu és soberano, Tu és céu, tudo está em Tuas mãos. Não há Senhor como Tu. Obrigado pelo dia que o Senhor nos deu. Creio que o Senhor recebeu a nossa adoração. Agora, Senhor, no nome do Teu Filho, te convido e vou ficar bem ao lado e pedir ao Senhor que tenha a total primazia, ó Deus, neste lugar. Vem falar aos Teus filhos, fala aos seus corações. Eu não tenho nada, eu não posso ajudar eles, mas eu creio que o Senhor pode ungir esse pobre barro que fala contigo. Perdoa as nossas falhas, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados e tenha misericórdia de nossas vidas. Toma todas as audiências, Senhor, ó Deus, na internet. Que o Senhor segure, ó Deus, e que cada um possam ser tremendamente abençoados. No nome santo do Teu Filho amado te pedimos. Abra a Tua santa e poderosa palavra. Fala os corações dos famintos, ó Deus, no nome do Teu Filho. Amém. Deus abençoe os irmãos. Abram suas Bíblias em Gênesis, no capítulo 24. Nós vamos falar. Domingo nós falamos um pouco sobre, eu creio, se namoro aqui. Realmente não existe na Bíblia tal coisa assim como namoro, né? Namoro cristão. A Bíblia fala de Deus abençoe, irmã, aliás, está com saudade do Senhor. A Bíblia fala de noivado ou despossados, noivado, que é a mesma coisa, e casamento, tá? Então nós vamos falar um pouco sobre esta questão do noivado, tá? Do noivado. Não. Primeiro de tudo, eu quero agradecer a Deus por Ele estar me dando essa chance de falar sobre esses assuntos. E trazer a luz da Bíblia e das mensagens. E depois nós vamos falarmos sobre divórcio, né? Que é mais contundente ainda. Então, Gênesis 24, os irmãos abriram. Gênesis 24, eu creio que versículo 12 em diante. Deus abençoe a Mara e seu esposo, os filhos, também a dona Fátima, né? Deus abençoe a Luana, Deus abençoe vocês. Tá? Eu me sinto honrado com a presença de vocês. De todo o meu coração. Que Deus possa falar com vocês
com todos nós esta noite. Versículo 12 diz assim: E disse: Ó Senhor, Deus meu, Senhor, vamos de novo. E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dai-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. E eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba. E ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, que eu conheço nisso que ousaste de benevolência com o meu Senhor. Pai, acrescenta as tuas bênçãos à leitura da tua palavra, no nome do teu Filho. Pode sentar. Eu creio que a igreja sabe de que se trata essa leitura. Eliezer foi incumbido de buscar uma noiva para Isaque. Tá? De buscar uma noiva para Isaque. E veja bem que ele orou até em desespero sobre este assunto de trazer uma esposa para o filho do seu senhor. Que coisa grande é esse assunto, em que pensei agora a respeito do profeta mensageiro. Mas antes de eu entrar no assunto aqui, eu quero falar sobre, vamos ler isso aqui, sobre a prima órfã. Quando Deus te dá alguém, Ele te dá por completo, vindicação, amor. Não é preciso fazer propósito. É somente esperar em Deus. Nossa escolha determina o nosso caráter, né? A escolha do jovem, a escolha da jovem, determina o caráter deles, tá? Deixa eu ver aqui. Mensagem escolhendo uma noiva, eu creio que eu tenho aqui. O profeta fala no parágrafo 79, ele diz assim: mas sabe, é preciso planejar, olhar, orar, quando se está escolhendo. Porque
Porque por isso nós vemos a palavra da promessa. Ela, a noiva, que um homem escolha, irá refletir o seu caráter. Reflete o que está nele. Que coisa, hein? Tá? Deixa eu só ler mais uma coisa aqui que eu marquei. O profeta diz assim, no 183, caráter. Nunca houve um caráter como Jesus Cristo. Ele vive em você e o manifesta. Nós vemos que é verdade. Não é a beleza mundana dele que atrai sua noiva. É o caráter dele. O caráter da igreja que Jesus Cristo procura. Não onde estão grandes edifícios. Onde estão grandes denominações, onde estão grandes números de membros. Ele prometeu se reunir aonde quer que 2 ou 3 estejam reunidos. Exatamente. Aí é aonde o verdadeiro crente repousa suas esperanças. É sobre essa palavra de Deus sendo vindicada em verdade. E o que é? Escolhe pela sua palavra, e não um grupo amante do mundo. Eles detestam. O que isso também traz para nós? Não se deve escolher uma moça ou um rapaz pelo exterior, tá? Pela beleza exterior, porque muitos jovens têm feito isso, casais têm feito isso, e tem se dado mal, tá? Os Estados Unidos é campeão mundial em divórcio. O Brasil é um outro estado em divórcio. A igreja na qual diz seguir esta mensagem está cada dia pior nesta questão de divórcio, tá? Porque a maioria não escolheram o caráter, mas escolheram a aparência do mundo. Tá? E se nós olharmos hoje, uma grande verdade, nós podemos tomarmos uma jovem aqui nesta comunidade, uma jovem aí de 14, 13 anos de idade, tá? E você tire uma foto dela e pegue aquela foto daquela mulher, Mary Monroe, que partiu nos anos 60, eu acho. Você vê que uma dessas jovens dá de 10-0 nelas hoje, tá? Essa mulher que foi líder mundial de beleza, né? Simplesmente uma das nossas jovens é muito mais bonita. Mas não é isso que nós devemos procurar. Não é nessa beleza, tá? Não é nessa beleza exterior. Por isso que as pessoas têm se dado mal. Por isso que os casamentos têm se dado mal, tá? Então, eu só leio aqui uma passagem aqui, os irmãos conhecem, é muito bom, eu gosto sempre de estar lendo isso aqui. Está no 6º selo, no parágrafo, a partir do parágrafo 44. É uma história verídica de que se fala assim: existe uma grande companhia de carne de gado, com seus escritórios instalados nesse extremo do país. E os ranchos, onde se cria as reses, estavam ali no oeste. Um dia, o filho do presidente da companhia foi ali ao rancho para fazer uma visita de inspeção. Deus abençoe os irmãos na Argentina que estão conectados, o irmão Hector Daniel e sua família ali, tá? O irmão Carlos Oliveira, né? E sua família. Deus abençoe a todos vocês, tá? Eu acho que deve ter outras conexões na Argentina também. Deixa eu continuar. E um dia o filho do presidente da companhia foi ali ao rancho para fazer uma visita de inspeção, tá? O que cuidava do rancho tinha umas filhas muito belas.
E ao saber que vinha este homem importante, se vestia todos ao estilo do oeste. Esta jovem se vestia da melhor maneira possível para receber a este jovem. E cada uma abrigava a esperança de conquistá-lo. Agora também vivia naquele rancho uma prima dessas moças, a qual era órfã. Ela fazia o trabalho pesado da casa, porque as outras tinham que cuidar de suas unhas e não podia lavar as louças para não irritarem a pele tão delicada, né? Tem filhas nossos aí que eu acho que não deve ter, mas se tem, por exemplo, eu sei que existe filhas de crente que as filhas não lavam nem sequer a louça, sabe? E são mal ouvidas, cuidado, né? Como aquela vaca que o irmão Breno achou ela muito bonita, muito forte, muito elegante lá, ele junto lá com um amigo dele, e ele perguntou ao irmão Breno, o irmão Breno perguntou a ele por que ele não comprou aquela vaca, né? Aquela novia. Né, se ela tinha um olhado tão bonito, tão penetrante, era tão bonita, ele disse, não, irmão Breno, essa daí não dá certo. Mas porque ela está acima das outras, isso é verdade. Mas quando ela der cria, ela vai abandonar o seu bezerro. Tá? Quando eu soltar ela lá, ela vai estar correndo, ela não vai querer viver em casa, ela vai estar nas casas das vizinhas, fazendo fuxico, falando da vida alheia. Não dá certo, irmão Breno. Olha o olhado dela, tá? Esse olhado penetrante, esse olhado derruba os homens alheios. Eu veja bem, eu recebi, domingo eu comecei sobre esse assunto, eu recebi algumas mensagens, eu vou falar uma coisa, e uma das mensagens, ela me tocou. Uma senhora casada há muitos anos, ela chegou a dizer para mim, ela disse, olha pastor, eu falei para o meu marido, se eu tivesse lhe conhecido há mais tempo, eu não teria me metido onde eu me meti. Os púlpitos hoje, eles não têm coragem de falar, entendendo, o que a Bíblia diz. Tá? Porque, verdadeiramente, alguns vão embora. Tá? Alguns vão embora. Mas, aqueles que foram embora porque Deus não viu ele com a totalidade da palavra. Isso é simples. Finalmente chegou este homem rico e o foram receber em sua carruagem de cavalo. E tudo estava cheio de alegria, né? E tudo estava cheio de alegria. Naquela noite tiveram um baile e ali estiveram todos os rancheiros vizinhos e todos estavam festejando. E a festa se prolongou por uns 2 ou 3 dias. Então, numa das noites da festa, este jovem saiu para tomar um ar fresco e para se separar um pouco dessas moças. Olha só, hein? Ao olhar para o curral, viu uma jovem um pouco andrajosa, que estava carregando uma vasilha de água suja, aonde havia lavado as louças. Ele pensou, eu nunca tenho visto esta moça antes. De onde haverá saído? E nisso se propôs chegar até onde ela estava. Né? Por que essa jovem não estava junto com as outras? No mudanismo. Por quê? Por que ela não estava lá na internet olhando coisas que não deve olhar? Por que ela não estava? Tá? Por que ela não estava? Por que ela não estava lá de frente da sua televisão, olhando coisas que não deve olhar? Por que ela não estava? Ao chegar à frente a ela, notou que estava descalça. Então, ela parou e abaixou sua cabeça. Pois já sabia quem era aquele jovem. E ela não podia ocultar sua timidez
em presença dele. Apenas era uma prima das outras jovens, cujo pai cuidava daquele enorme rancho. E ela permanecia com a sua vista para o solo, porque estava tão envergonhada por estar descalça. Então ele lhe perguntou: como te chama? E ela disse seu nome. Logo lhe perguntou: por que não estás ali na festa com as demais? Ela lhe respondeu com certa escusa. Então, na noite seguinte, ele foi vê-lo de novo. Enquanto todos estavam felizes em seu barulho e alvoroço, ele estava ali sentado no curral, esperando quando aquela jovem viesse jogar água suja. Quando ela chegou, lhe disse: conhece o verdadeiro propósito da minha vinda aqui? Lhe respondeu: não, Senhor, não sei. Meu propósito ao vir aqui tem sido de buscar uma esposa. E em ti tenho encontrado o caráter que elas não têm. Disse. Hã? Meu propósito ao vir aqui tem sido de buscar uma esposa. E em ti tenho encontrado o caráter que elas não têm. Disse: casarás comigo? Ela respondeu surpreendida: eu? Ora, eu nunca poderia pensar em tal coisa. Ela sabia que aquele jovem era o filho do dono de todas aqueles ranchos, da máquina empacotadora e quantas coisas mais. Ele lhe disse: sim, que não tenho podido encontrar uma esposa ao meu gosto em toda a cidade de Chicago, de onde venho. Eu quero uma verdadeira esposa, uma esposa com caráter. E tudo que tenho procurado, tenho encontrado em ti. Te casarás comigo? Agora, vamos tomarmos isso aqui foi algo real. Agora vamos tomar algo mais real ainda. Tá? Vamos olhar para nós. Cristo tomará você como esposa? Ele fará exatamente isso. Tá? Aonde ele passou, no meio de todas essas festas religiosas, tá? E ele teve que dar uma saída, porque está escrito em Hebreus, tá? Tem que sair fora do arraial, entende? E ele pode encontrar em nós este caráter. Tá? Pés descalços significa humildade. Tem um peso de humildade. Tá? São coisas que nós devemos olhar bem para dentro disso. Quando nós estamos no ponto para escolher com quem nós iremos passar também a eternidade. O voto é o que te casa. Não é um juiz. Não é um pastor. É o voto que te casa. Quando um rapaz e uma moça se comprometem diante de Deus, e em boa fé, não pode mais se separar para casar com outro. Vamos dar, se você quiser me acompanhar,
Vamos dar um pulo no Evangelho de São Mateus. São Mateus 1,18 diz assim, ó. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e não queria infamar, intentou-lhe deixá-lo secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está é gerado do Espírito Santo. Mas se você olhar no capítulo 18, ela é noiva. Ela era desposada. Ela era comprometida. Tá? Ela tinha dado seu voto para José. José tinha dado seu voto para ela. E aquilo encerrava o assunto. Nós podemos voltar lá no livro de Levítico e encontrarmos tudo isso. Tá? Em perguntas e respostas, é feita uma pergunta ao profeta. Irmão Brana, qual é o significado de um anulamento? Tá? Sempre as pessoas estão tentando colocar uma outra palavra para divórcio. A gente está livre para casar-se, ou isso é só outra palavra para divórcio? Gostaria de alguma informação sobre isso. Seguro, eles estão casados, posto que tome este voto. A gente está falando aqui de noivado. Estão casados. Tal como um moço, se um moço promete a uma moça casar-se com ela sobre boa fé, ele está obrigado para com esta moça. Tá? Então, a gente tem visto aí que quantos noivados têm sido desfeitos e depois aquele moço e aquela moça casam com o outro. E eles estão em situações bem difíceis. Agora veja bem, tá? Se um moço promete a uma moça casar-se com ela sobre boa fé, tá? Sobre boa fé, diante da igreja. Quantas coisas aconteceu, nós sabemos aqui, tá? E eu mesmo disse que tudo ia de água abaixo. Fizeram as coisas nas escuras, tá? Sexo antes do casamento. Você, jovem, deveria pelo menos olhar essas coisas que aconteceram aí. Então, tudo na desgraça, amaldiçoados. Tá? Amaldiçoados estão suas vidas. Que essa é a verdade. Tá? Ele está obrigado para com essa moça. Ele está tanto quanto casado com ela. Por exemplo, se nós tomarmos aqui, olhamos que José e Maria, eles não foram feito um matrimônio deles. Eles não receberam bênção. Mas eles tinham se comprometido em noivado de se casarem. Então, quando a moça e o rapaz dão o sim um para o outro, o profeta de Deus disse, Deus recebe isso como realizado.
ele está tanto casado com ela. O único que faz a lei é dar-te uma declaração de direito para viverem juntos, para reter-lhe de que sejam marido e mulher consensual. Que é essa que sobre a lei do país, é essa que você vai no cartório. Mas a gente sabe que aquele mesmo juiz lá que faz o casamento consensual é o mesmo que te dá o divórcio também, tá? Aí nós não podemos encontrarmos na Bíblia um pastor dando divórcio, te casando hoje, tu se separa amanhã e te casando com outro, tá? Isso não tem na Bíblia, tá? Porém, quando um homem diz a uma mulher: amor, eu me casarei contigo, te tomarei por minha esposa, me tomarás? Ele está casado. Está vendo? Como isso é sério, jovens? Está vendo? Eu queria, isso para todo, tanto para todos, aqui é para todos nós. Eu estou falando sobre o noivado, eu não estou falando sobre o casamento. Quer dizer, e a gente não pode separarmos, tá? Uma que é o noivado despossado, você não tem direito de levar ela para a sua casa ainda. Mas você está casado com ela porque você deu seu voto para ela. Amém? Teu voto é sagrado. De todos os modos, isso é o que te casa, tá? Não há pregador que te possa casar, nem magistrado, ou nenhuma outra coisa. É tua promessa a Deus, a este homem, quando prometes estar casado. Amém? Então, voltando aqui, ó. Ele diz assim: te casarás comigo? Lhe respondeu sim. Então ele lhe disse que ia regressar. E lhe disse: prepara-te. Dentro de 1 ano, a partir de hoje, voltarei por ti e te levarei para longe deste lugar. E então já não terás que trabalhar desta maneira. Nós iremos a Chicago e te construirei uma casa como nunca tens visto. E ela disse: ora, eu nunca tenho tido um lar, sou órfão. Ele lhe disse: pois vou construir uma casa para você. Eu voltarei por ti. Né? Você veja bem que é uma história que parece também com Cristo. Porque Cristo disse: olha, eu vou preparar uma casa. Tá? Agora, se um jovem quer casar, ele tem que já começar, ele se compromete ali com uma moça, ele tem que já começar a preparar essas coisas. Nem que seja um lugar mais humilde que possa ter. Eu, quando me casei, eu tinha somente uma rede, né? E foi bem bom, né? Tem até aquela música lá, só para quebrar um pouco aqui, né? A rede veio comeu, foi com nós dois, para lá e para cá, né? Era o que eu tinha, era uma rede. E foi minha mãe ainda que me deu, e o lençol, né? Então, é isso, o jovem tem que começar, tá? Ela começou a contar os dias e se propôs trabalhar em tudo possível para economizar suficiente dinheiro para comprar seu vestido de casamento. É um tipo perfeito da noiva, tá vendo? Ela estava se preparando. Quando as primas viram o vestido de casamento que havia comprado, lhe disseram: pobrezinha,
você em verdade pensa que um homem como aquele vai ter algo que ver com uma pobre órfã como você? Ela lhe respondeu: porém, ele me prometeu, e eu creio em sua palavra. Pobrezinha, ele simplesmente está criticando de ti. Se ele houvesse vindo para esse propósito, haveria escolhido uma de nós. Tá? Então, minha jovem, não é os seus cabelos virados para cima dos olhos, tá? Não é as suas pinturas, não é as vestes que vocês usam, não nada disso. Esse homem estava buscando algo que ele não tinha visto nas outras. Mesmo com suas unhas feitas, os seus cabelos de coisa, como é que dá o nome? Seus cabelos dessas coisas aí de salão, né? De salão e penteado e pintura. Não, ele não estava olhando isso, ele não está atrás. É como eu falei hoje à tarde, um verdadeiro jovem com o Espírito Santo, sabe, é difícil ele escolher, ele encontrar até mesmo uma jovem para se casar nos dias de hoje. Porque o rei Salomão, ele disse que em 1000 mulheres não encontrou nenhuma. O irmão Brena disse que em 1 milhão ele não encontrou nenhuma. É bem difícil, meu irmão. É algo que você vai viver para o resto da sua vida. Tá? Então deixa eu continuar aqui mais um pouco. Veja, tu dizes, irmão Brana, é isso? Você disse que só responderia isso pela Bíblia. Querem a Bíblia nisso? Levante suas mãos. Se o querem, agora temos como que 6 ou 8 minutos. Muito bem. José, seu marido, como era justo, seu marido despossado, já lhe chamava seu marido. Tá? Nós lemos isso aqui. Ele era noivo, mas era chamado de seu marido. Tá? Você, por exemplo, o jovem quando vem aqui e é noivado diante da igreja, eles são, não, ali é meu marido, ali é minha esposa, tá? Eles não podem mais se separarem. Que coisa, hein? José, seu marido, como era justo, seu marido desposado, já lhe chamava seu marido. José, seu marido, como era justo, intentou deixar secretamente desta maneira. Mas antes que se ajuntassem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Veio, e o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, já casado. Ele já o havia prometido a ela. Amém? E senhorita, se compromete casar com este moço, estás obrigado a fazê-lo. Se te casa com outro depois dessa obrigação, estarás de agora em diante, de todas as maneiras, estará vivendo em adultério. Não sou eu que estou dizendo, isso aqui é Bíblia. Tá? Estarás vivendo em adultério. E note, a mesma coisa a um moço prometendo casar-se com uma mulher. Não prometa a ninguém, a menos que intentes permanecer com isto. Recorde, para isso está a Bíblia. José prometeu casar-se com Maria, e Deus disse que isso era. As leis, leia as leis do Antigo Testamento sobre isso. Veio a lei do Antigo Testamento. Se prometia casar-se com uma mulher e te casava com outro, adulterava e te expulsava do acampamento. Sim, Senhor. Tem que guardar tuas promessas quando prometes isso a uma mulher. Ela é um vaso sagrado, e isso é para trazer filhos ao mundo de novo.
Por consequente, quando te prometeste a ela, deves casar-te com ela. Perguntas e respostas. Perguntas e respostas, número 3, ele disse, nós nos casamos há 21 anos atrás, pelo juiz de paz. Foi isso errado? Isso é uma pergunta que veio ao profeta. Ele disse, sim, foi errado. Você fazer aquilo. O casamento pertence à casa de Deus. Mas sendo que você está casado, aqui está quando você está realmente casado. Você se casa quando você vota um para o outro. Quando você promete um ao outro que você tomará um ao outro. O juiz de paz pode te dar a licença. Isto é, em termos legais, de viverem junto, como esposo e esposa, sem terem o direito comum de marido e mulher. Mas, quando você promete a esta moça você promete àquele homem que você viverá fiel a ele, e você o toma para ser o seu marido, você está casada então. Vocês recordam, eu expliquei isso na semana passada, eu creio que foi, quando você a promete, mesmo no Velho Testamento, na Velha Bíblia, se um homem ficava noivo com uma virgem, e você conhece as leis sobre isso, ora, era mesmo que um adultério, certamente era, quando ele prometia, era aquilo. A pergunta foi feita outro dia, e um anulamento é o mesmo que um divórcio? Quando vocês me fazem essas perguntas, amigo, vocês não sabem o que isso faz comigo. Agora ele vai entrar exatamente no seu filho. Eu tenho muitos amigos assentados aqui que se casaram 2 ou 3 vezes. Imaginam, vocês que estou falando do meu próprio filho, Billy Paul. Separaria eu o Billy Paul? Claro que não. O Billy Paul casou-se com uma mocinha e veio e disse, papai, eu vou me casar. Eu estava lavando o meu carro e eu disse, você vai bater com a cabeça na parede. E simplesmente continuei lavando o meu carro assim. E ele disse, eu vou me casar. E eu disse, vai em frente. Simplesmente continuei do mesmo jeito. Ele saiu por ali e disse à sua mãe. E sua mãe riu dele. Vocês sabem o que ele fez. Fugiu com esta mocinha que ainda estava fazendo o primário e se casou. Nós anulamos o casamento. O pai desta menina e eu mesmo. Nós anulamos o casamento. Mas ele estava casado do mesmo modo. Ele é meu rapaz assentado aqui me ouvindo agora. Agora é exatamente isso. Ele veio até a mim com a moça com a qual ele vive agora, a minha nora, o meu netinho. Ele disse, papai, você me casa? Eu disse, de modo nenhum. Este é meu próprio filho. Não acham vocês que isso me corta o coração? Quando eu embalava em meus braços? Que dor, irmão Brana sentiu, né? Que dor, irmão Brana sentiu. Que dor um pai e uma mãe sente quando um filho ou uma filha faz algo errado. Que dor ele sente. Tá? Pra você ter ideia, eu não sei se está aqui nesta mensagem, mas eu tenho outra mensagem. O irmão Brana chegou a dizer assim que o irmão Brana chegou a dizer que Billy poderia ter um ministério maior do que o dele. Você vê que Billy Paul, ele chegou, uma certa noite o irmão Brana estava orando, e o Senhor Jesus Cristo estava ali naquele quarto, conversando. Quantas vezes Billy Paul viu o pai dele conversando com o Senhor, com o anjo. E
E uma noite, Billy era um rapazinho ainda. E Billy Paul ficou sem a mãe muito cedo, né? Sua mamãe faleceu. O irmão Brana, quantas vezes o irmão Brana fazia o mingau, a coisa, e botava na mamadeira, e naquele tempo frio eles não tinham, e ele pegava para aquilo não ficar congelado, o irmão Brana colocava assim, ó, debaixo das suas axilas, para permanecer morno. Quantas vezes o irmão Brana, quantas vezes minhas filhas, meus filhos, sua mamãe e seu papai, sabe, tem feito de tudo para lhe dar uma vida melhor. Sabe? E aí, com o tempo, o irmão Brana vê a situação que se encontrou Billy Paul, né? E ele diz, quando eu o embalava em meus braços e fazia tudo que eu podia fazer, então, ele tem às vezes que ele encontrava Billy Paul chorando, porque o irmão Brana sempre falando que queria ir embora, queria ir para onde está o Senhor. E Billy Paul tinha medo, porque ele já tinha perdido sua mãe e tinha medo de ficar sozinho. E quando foi um dia, o anjo do Senhor apareceu ao irmão Brana dentro de um quarto. Estava o irmão do irmão Brana, o Edward e Billy. E o anjo veio e o irmão Brana disse assim, eu queria que meu filho visse, ele é tão preocupado comigo, ele acha que eu vou partir, ele acha que eu vou deixar ele sozinho, eu queria que ele visse você, eu queria que ele visse o Senhor permite isso, que meu filho veja, que o meu filho te veja. E o anjo do Senhor disse para o irmão Brana que sim. E aí o irmão Brana pega e chama o Eduardo chama o Billy. E aquele irmão dele, meio sonolento, acordou o Billy Paul. E Billy Paul, quando olhou, ele viu o Senhor ali no quarto, né, ao lado ali do irmão Brana. E ele disse que aquele ser se transformou-se em uma luz em seguida e saiu, tá? E saiu do quarto. Então ele viu quantas vezes aquela meninazinha que levaram ela para o altar, ela não andava. E o próprio Billy Paul dá testemunho sobre esse assunto. E o irmão Brana, não sei onde foi que aquela bola apareceu ali naquele culto. E o irmão Brana começou a falar sobre fé. E o irmão Brana pegou e deixou ela sentada. E Billy Paul disse, o culto vai acabar, meu pai esqueceu dela, tá? E aquela meninazinha ali que não poderia andar. E depois de tudo, já no final, o irmão Brana olha para Billy e disse, eu não esqueci, Billy. Ele disse, mocinha, você sabe jogar bola? Ela disse, não. Ele disse, pois então pegue aquela bola. E ele jogou a bola assim, e aquela criança saiu correndo. Então, quantas coisas Billy Paul viu nesse ministério, nesse grande ministério, tá? E um ministério tremendo. E chegou nessa condição. Deixa eu continuar lendo. E foi ambos, o que o irmão Brana diz, ó, e fui ambos, pai e mãe para eles. Vocês não acham que isso me mata ao dizer? Mas é a verdade, certamente. Meu filho está sentado aqui ouvindo, minha nora e meu netinho assentado aqui agora, mas eu lhe digo que está errado, vem? Porque eu tenho que fazê-lo, estou preso a esta palavra. Ah, Deus, que o Senhor encontre cada coração esta noite e que o Senhor prenda nesta palavra. E eu digo, você está casado por um juiz. E eu digo, você foi casado por um juiz. Você deveria ter casado por uma igreja, pelo ministério. Esta é uma coisa decente para um cristão fazer. Mas sendo que você já fez aquela promessa e voto, e se casou 20 a um ano atrás, eu penso que está bem. Você diz, a pergunta pode ser, devo eu vir e casar novamente? Se você desejar, não tenho nada
não tenha nada em sua mente que atrapalhe a sua fé, porque se há alguma coisa lá, você não pode ir mais longe do que está. Pare aí mesmo. Quando aquele ponto de interrogação chegar, é aí onde você termina. Bem aí. Mas agora, para mim, isso estaria certo. E eu seria um hipócrita se eu permanecesse aqui por meu próprio filho aqui sentado. Deu a promessa a uma moça. E eu disse, se nem sequer se celebrou a cerimônia para ele. Não importa se ele viveu alguma vez com a mulher ou dormiu com ela. A moça que foi quando ele fez esse voto, ele está casado. Bilipou ou não bilipou, essa é exatamente a verdade. Ele está casado quando fez esta promessa. Se sou eu, é o mesmo. Temos que ser honestos. Se eu não posso ser honesto com meu filho, eu não posso ser honesto com vocês. Se eu não sou honesto com vocês, eu não serei honesto com Deus. Eu quero que vocês creiam que o que eu vos falo é minha mais sincera opinião. Mas não faça nada mais fora disso. Simplesmente diga da maneira que eu disse. Vê? Porque eu vos digo a verdade. Agora, sobre... Eu tenho outros pontos aqui. Deixa eu ver. É o seguinte, olha. Somente algo quebra esse voto. Tá? Esse voto de noivado. Somente quebra. Se a moça, ela mentiu para ele, ou omitiu algo que ela fez, tá? Que ela fez, e não contou para ele, ou então algo que ele fez e não contou para ela. Então isso aqui é anulado, tá? Ele não tem direito para com ela, mas nem vice-versa, tá? Aí é onde nós vamos entrarmos sobre casamento e divórcio, nós vamos falar sobre esse assunto, tá? Mas tem coisas ainda, vamos pegar um pouquinho aqui, tá? Já vou terminar, mas eu dar um apertozinho aqui em algumas porcas, né? Alguns parafusos. Por exemplo, olha, está desposada, está noiva. E ela beijou, um exemplo, ela beijou um outro rapaz, ou sabe? E daí por diante, ela não contou isso a ele antes, tá? Ele tem direito de repudiar ela. Ele pode casar, ela não. Porque ela deu o voto. Aí nós vamos entrar sobre essa questão, sobre a diferença de fornicação e adultério. Tá? Então, nesse caso, sim. Tá? Mas no caso de traição, não existe tal coisa de um segundo casamento. O apóstolo São Paulo disse que se reconciliem. Aí nós vamos entrarmos no próximo domingo, se Deus quiser, nós vamos entrar sobre casamento e divórcio, e aí é aonde, como diz, a xixa vai pegar. Né? Escolhendo uma noiva, 41, ele diz assim: e se considerarmos o que temos de fazer quando vamos nos casar, ao escolher a mulher ou o homem, se meditássemos, o homem deveria orar sinceramente, porque poderia arruinar a sua vida completamente.
Recorde o que o voto é. Tá? Até que a morte os separe. Tá vendo? Até que a morte os separe. Isso foi o voto. E o voto foi antes das bênçãos cerimoniais. Tá? E assim pode arruinar a vida totalmente ao fazer uma má eleição. Tá? Uma má escolha do rapaz e da moça. Porém, se ele sabe que faz uma má eleição e se casa com uma mulher que não se ajusta para ser a sua esposa e de todas as maneiras o faz, então a culpa é sua. Se a mulher toma o esposo, olha, se a mulher toma o esposo sabendo que não se ajusta para ser seu esposo, a culpa é sua. Já que você sabe que é bom e o que é mal. Por consequente, não deve fazê-lo até que tenha orado suficiente. Amém? Eu vou ter que terminar aqui, eu tenho que falar algo aqui. Vou ter que falar hoje, vou ter que falar outra vez, tá? Nessa mensagem, casamento e divórcio. Nós cremos e sabendo que existe 7 eras, né? E existe 7 mensageiros, né? E nós sabemos que esse mensageiro é cabeça de era. Quer dizer, ele encerra o assunto. Tá? Ele encerra o assunto. Aquilo que nós lemos, por exemplo, olha, tinha pastores ali naquela reunião do irmão Brana, quando ele pregou casamento e divórcio, casado 2, 3 vezes. Homens e mulheres. Tá? Eu poderia citar homens, até mesmo, que já veio ao Brasil, que já tinha casado 2 vezes. Então eu vou terminar nesse assunto aqui. Vou terminar hoje também. No próximo culto eu tenho que voltar, eu creio, nesse mesmo assunto aqui. Agora, tá, e se essa moça está despossada com esse rapaz, noiva com ele, tá? E se ela cortar o cabelo nesse meio? O profeta nos diz que uma mulher que corta seu cabelo, o profeta diz que uma mulher que corta o seu cabelo, um espírito de prostituição lhe acompanha, mesmo ela não sabendo. Se ela corta seu cabelo, ela desonra seu marido. E ele tem o direito de repudiá-lo. Se está casado, em divórcio, porém, não pode se casar com outro. Então são tantas coisas que nós devemos tomarmos, sabe? Nós temos que tomarmos. Foi no estado do Rio de Janeiro um irmão casado, não sei quanto tempo, mais de 10 anos, a sua esposa, ele chegou em casa, ela tinha cortado o cabelo. E ele simplesmente tomou ela, levou na casa dos seus pais e contratou um advogado e se separou-se dela. Deu carta de divórcio. Até hoje ele permanece só. Uma outra irmã, eu conheço, a irmã Vera, tá? Ela se batizou nas águas e o marido dela foi embora. E ela permanece há 30 anos, mais de 30 anos, tá? Lá, não quis, não se meteu mais nisso, permaneceu ali pura,
com seu voto. Foi ele que foi embora. Tá? Ele era de uma denominação e ela creu. A primeira mártir desta mensagem no Brasil, eu creio que foi no estado de São Paulo, se bem me falha a memória, tá? Foi uma irmã, uma assembleiana. Ela se batizou de acordo com a Bíblia, tá? E seu marido, um assembleiano de muitos anos, ficou de trás da porta. Quando ela entrou em casa, ele esfaqueou ela. Esfaqueou dizendo aqui o batismo no nome de Jesus. Oh, meu irmão. Ou nós tomamos a mensagem como ela é, ou nós tomamos um credo, seguimos com as outras coisas. Sabe, o que eu mais desejo na minha vida, esse zelo, é que vocês vivam a palavra. Porque se você viver a palavra, os seus vizinhos vão ver que você vive a palavra. As pessoas desta rua vão ver que você vive esta palavra. Tá? Homens e mulheres vão ver que vocês vivem a palavra. Agora, saiba de uma coisa. Quando eu tomo esta palavra, eu tenho que sofrer a reprovação. Eu tenho que passar por isso. Tá? Maria, Santa Maria, tá? Ela foi chamada de adúltera, porque ela concebeu sem para as leis, as leis da época, para os seus sacerdotes, para os crentes daquele dia, que ela concebeu, tá? Fora do casamento, fora das bênçãos. Então ela foi chamada de impura. Jesus foi chamado de um filho de uma meretriz, pelos próprios crentes. Então, o cristão, ele passa por isso. Deixa eu ler isso aqui para vocês, que é para a coisa se assentar. Tá? Para a coisa se assentar. Em 1 Coríntios, eu estou lendo Casamento, Divórcio, página 45. Eu amo esta mensagem. Eu carrego ela, eu creio que é a mensagem que eu mais carrego comigo. Em 1 Coríntios, o capítulo 7, versículo 12 e 15, no profeta do Novo Testamento, Paulo, o qual encontrou a mesma coisa na igreja e falou isso. Isso sou eu, não o Senhor. Está certo, por causa da condição de divórcio. Paulo encontrou a mesma situação que Moisés esteve lá. Tá? A mesma situação. Jesus dos seus dias encontrou a mesma situação. Por que Moisés dá carta de divórcio? É lícito repudiar sua esposa por qualquer motivo? Qualquer motivo naquela época. Eu acho que tu não está mais com aquela... Não, se teu cabelo está ficando branco, eu vou te repudiar. Eu já está velho, eu vou te repudiar. Era qualquer motivo. Ah, mulher, tu é uma mulher muito fuxiqueira, riçosa, eu vou te repudiar. Era qualquer motivo eles faziam isso. Mas era por quê? Por causa da dureza do coração. Quando você tem um coração duro, tá? Deus não pode operar. Mas Jesus Cristo disse, no princípio, é isso que é profeta cabeça de era. Porque se o irmão Brana veio como profeta para esta era, para restaurar tudo, e trazer, não é levar, trazer nós de volta aos nossos pais apostólicos, tá? Então ele tem que trazer, levar tudo para o princípio, tudo, porque Jesus Cristo disse, no princípio não foi assim. Aí sobre esses assuntos nós vamos entrar mais forte. Primeiro, ao princípio não foi assim. Porém, a Moisés foi permitido isso. Deus reconheceu isso como justiça. E Paulo também teve direito, quando encontrou sua igreja nesta condição. Agora, eu estou no parágrafo 313. Agora creio que isso é verdade. E creia que isso vem de Deus. E pela vindicação da sua nuvem e sua mensagem que me trouxe até aqui.
Não devia Deus sobre a montanha permitir-me fazer a mesma coisa? Permitir-lhe continuar, permitir-lhe continuar da maneira, permitir-lhe continuar. Vocês, escute bem. Permitir-lhes continuar da maneira que estão, tá? Exatamente isso que nós lemos há pouco, né? Qual ele disse, tem amigos meus aqui, o meu próprio filho, todos que foram casados 2, 3 vezes. Escute bem. Vou ler de novo, presta atenção. Segure isso aqui, capte isso. Permitir-lhe continuar da maneira que estão e não mais fazer isso. Encerrou, tá vendo? E não mais fazer isso. Encerrou. Vão com suas esposas e vivam em paz, porque a hora é tardia, a vida do Senhor está próxima. Nós não temos tempo para analisar estas coisas. Não ouse fazer isso novamente. Estou falando somente à minha congregação. Porém, se você está casado, e Deus testificou-me disso, na montanha, que eu poderia dizer isso, uma revelação sobrenatural, por causa da abertura dos 7 selos, esta é uma questão na palavra de Deus. Permitir que continue como estão, e não pequem mais. Então isso aqui, meu irmão, a gente vê aí pastores aí, tá, que repudiou suas esposas e tomou outra. Não tem misericórdia. Não tem misericórdia. O irmão Brana disse, sabe por que as pessoas estão desse jeito? Porque o mundo está desse jeito. Porque os ensinos catolicismo não são mais reais como foi antigamente. Porque os ensinos denominacionais de todas as denominações não são mais reais como era no princípio. Por que a Bíblia diz que uma igreja sem profeta ela é cega? Tá? Agora não sou eu que estou dizendo, não. Agora amanhã depois aí vamos dizer, não, foi o irmão Demotier que disse. Não, meu irmão. Aqui, ó, casamento e divórcio que eu estou lendo. Tá? Parágrafo 313. Tá? 313. Agora deixa eu continuar, eu vou terminar. Ao princípio não foi assim. Isso mesmo. Não foi assim. E não será no final. Não sou eu que estou dizendo. Tá? Cuidado, jovens. Quando se comprometerem. Tá? Isso sela. Sela. E se você quebrar aquele voto, você entra em adultério. E fica sem o reino de Deus. Eu estava lendo o Pão Diário, acho que de sexta-feira, se bem me fala a memória, o irmão Breno dizendo, se Deus me dissesse, você quer ser um rei por toda essa terra, um homem muito rico, eu darei, você terá 1 milhão de anos, mas no fim você perderá a sua salvação. Ou você quer ser um miserável, uma vida muito terrível, em 100 anos, mas tu receberás a salvação. Ele disse, eu quero a vida miserável, eu quero a vida pobre, eu quero a vida que sempre falte tudo, mas eu não quero perder minha salvação. E homens e mulheres estão perdendo a salvação por causa de sexo. Sexo. Eu tenho sempre dito, eu já disse aqui até a alguns irmãos, aos irmãos auxiliares, eu disse, vocês tenham cuidado em um adultério. Adulterar é fácil, difícil é confessá-lo. Agora, como pode um homem cheio do Espírito Santo, como pode um pastor cheio do Espírito Santo cair em um adultério?
Como pode um jovem cair em adultério se ele está cheio do Espírito Santo? Como pode? Porém, sobre as condições modernas, como servo de Deus, eu não me chamarei seu profeta, porém creio que talvez, se não fui enviado para isso, eu estou assentando uma fundação para ele quando ele vier. Deste modo, sobre as condições modernas, eu lhe ordeno ir para seu lar, com sua esposa agora. Se você está satisfeito com ela, viva com ela. Crie seus filhos na demonstração de Deus. Porém, Deus tenha misericórdia de você se alguma vez fizer isso novamente. Ensine seus filhos a nunca fazer uma coisa como essa. Crie na demonstração de Deus. E agora que você está como está, vamos agora. Na hora adiantada da tarde em que estamos vivendo. E prosseguimos para o alvo, pelo prêmio da soberania, vocação em Cristo, aonde todas as coisas são possíveis. Amém? Vou terminar. Eu rogo, Deus, olha o profeta orando. Receba isso. Tá? Podemos até se levantarmos. Tá? Vamos ficarmos de pé. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Apenas ouça a minha voz. Ele diz assim: Deus, eu rogo que as pessoas vão para casa, estando agradecidas a Deus, de que Deus lhe tenha concedido esta graça. Eu somente falei isso, Senhor, por permissão. E somente digo isso por permissão, Senhor. E que as pessoas estejam tão agradecidas que nunca tente cometer esse pecado novamente. E que elas nunca tentem cometer qualquer pecado, mas amar-te de todo o coração. Senhor, torna essas famílias felizes. E que crie e eduque seus filhos na demonstração de Deus. Porque minha mensagem que estava em meu coração está entregue, Senhor. Eu fiz tudo o que sabia para fazer. E Satanás lutou comigo por semanas. E horas sem dormir. Porém, agora eu ordeno isso, Senhor. E essas pessoas, que elas estudem isso. E vão e vivam para ti. Conceda isso, Senhor. A responsabilidade não está mais sobre mim. Elas estão em tuas mãos. Eu rogo que tu os abençoe. Eu digo isto agora de modo que os ministros entendam. Isto é para os que seguem esta mensagem somente. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão Stuart. Deus abençoe a ti e tua família, também a Nayane. Deus abençoe, no nome de Jesus Cristo, aos irmãos também lá em Dilemando de Aguiar, Novo Hamburgo, Fortaleza, Argentina, Vaze Alegre, Guaíba e também Itapema. Deus abençoe e novamente rogamos ao Senhor que dê um bom parto à irmã Priscila. Com nossos olhos fechados. Com seus olhos fechados. Apenas fique com toda a palavra. Aleluia, aleluia. Não coloque suas interpretações. Eu apenas li só a mensagem. E eu creio que a mensagem é suficiente para um filho e uma filha de Deus. Agora,
Se você está aqui esta noite e pode até estar nesta condição, mas você também ouviu, então fique como está. Ame seu esposo, crie seus filhos, suas filhas. Ame a sua esposa e vivam em paz. Mais uma vez, Deus abençoe a irmã Fátima, a irmã Mara, seu esposo, a irmã Luana, abençoe também seu esposo, irmã Fátima, Deus abençoe a senhora, seus filhos, suas filhas, tome o seu lar, todos os pedidos que têm vindo de oração. Eu rogo ao eterno Salvador, Senhor Jesus, que concedam, no nome de Jesus Cristo, seus pedidos. Você já estava aqui, predestinação, antes da fundação do mundo, Deus por sua presciência, num atributo de eleição, viu a sua existência aqui. Você é criação do próprio Deus, sob grande inspiração, Ele te fez como obra-prima do amor do Salvador. Igreja, és um príncipe em terra de plebeu, por isso não há um só mal pra te vencer. Abismos que te façam desistir, e se cansado ainda assim é certo que esta fila tu jamais irás sair. Quando o Espírito de Deus se movia e até então nada havia, você já estava ali em seus pensamentos. Quando Deus o firmamento fez e as trevas dissipou, quando Deus disse haja luz e as estrelas espalhou, quando o sol brilhou. Noiva canta, aleluia. Aleluia. Você já estava ali, predestinação, antes da fundação do mundo, Deus por sua presciência, num atributo de eleição, viu a sua existência aqui. Você é criação do próprio Deus, sob grande inspiração, Ele te fez como obra-prima do amor. Aleluia, Jesus.
vida de plebeu. Por isso, não há um só mal pra te vencer. Não há abismos que te façam desistir. E se cansado ainda assim é certo que desta fila tu jamais irás sair. Desta fila tu jamais irás sair. Desta fila tu jamais irás sair. Aleluia. Um pedido de oração pelo meu sogro, também pela minha esposa. Também já tenho uma pergunta aqui. Eu acho que se você tem perguntas, traga para mim na próxima quarta-feira no culto. E aí a gente já pode também esclarecer algumas dúvidas se ficou. A pergunta aqui, no caso de um ou outro se divorciar e o outro continuar, acho que mais ou menos isso. Isso aqui eu creio que está aqui, ó. Todavia aos casados, 1 Coríntios 7. Deus abençoe o irmão João, né, e que o Senhor continue derramando sua graça com cura completa sobre sua vida, irmão João. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Amém? Eu acho que se for essa, então, se não for, a gente vê, me manda uma mais, mas eu creio que é essa a resposta. Oremos então. Então, como disse o profeta, fique como estão. E não façam isso de novo. Vão para suas casas felizes, agradecendo a Deus que Deus lhe concedeu isso, né? Ali na montanha, quando aquela grande nuvem desceu. Senhor Deus e Pai eterno, no nome santo do teu Filho amado, alicerça a tua palavra nos corações. E eu peço ao Senhor que essa igreja ela jubile, que ela tenha prazer eterno contigo. Liberta meu sogro, tira a tristeza do coração da minha esposa, no nome poderoso de Jesus Cristo. Ó Deus, levanta a minha mão sobre cada um que aqui está. Homens e mulheres aqui preciosos, teus filhos, as tuas filhas, e que muitas vezes ouviu o ensinamento errado. Agora, Senhor, eles ouviram a tua palavra. A tua palavra é a verdade. Aleluia. Tu és a verdade. Ó grande, digno, soberano Senhor, Rei da glória, Senhor dos senhores, digno, santo, 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 és o Senhor. Oh Deus,
Eu não sei. Eu não sei. Se você sentir de vir à frente de algo que te tocou no teu coração. Eu não ia falar isso. Eu não sei o que, mas se você sente, venha aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que é digno de toda a honra, de todo louvor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Só tu é digno, Senhor, de honra. Agradecemos a Ti por este momento. Eu creio que nós seremos melhores a cada dia. Ó Deus, assim como o apóstolo São Paulo, assim como o irmão Brana, ó Deus, ansiava nos seus corações, tinha um zelo tremendo de colocar esta noiva no prumo, Senhor. E como tu disseste, como o teu próprio mensageiro disse, que Deus tomaria, entendendo? Deus tomaria alguns ministérios para posicionar, para colocar isso para o povo. Ó Deus, ajuda, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo. No nome santo de Jesus. É algo especial no seu coração. Aleluia. 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 Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh Deus, glórias te dou, Senhor. Eu agradeço ao Senhor por tudo, Senhor, por tudo. Eu te agradeço, Senhor. Ó Pai, no nome santo do teu Filho, cada pedido que aqui veio, que nós possamos viver uma vida limpa. Oh, aleluia. Nós possamos viver uma vida, Senhor, tremendamente limpa. Aleluia. Farás isso em nossas vidas, em o nome poderoso de Jesus. Toma os jovens. Eles estão, Senhor, agora avisados, sabendo, ó Deus, que eles não podem tomar nenhuma posição. Ó Senhor, simplesmente, ó Deus, por emoção, ó Deus, por uma paixão. Não, Senhor, tem que ser pelo Espírito Santo da tua palavra. Aleluia, aleluia. Louvado seja teu nome, ó grande soberano. Soberano Deus, soberano Rei, Senhor dos senhores. Toma os nossos visitantes em tuas mãos. Oh, Pai amado, que o Espírito Santo toque o âmago das suas almas. Eles creem, Senhor, que esta é a verdade. Mesmo sendo difícil, mas é a verdade. Oh, Deus, derrama, Espírito Santo, no âmago da nossa alma, transformando a nossa alma, purificando a nossa alma, Senhor, para nós andarmos contigo. Oh, aleluia. 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 Louvado seja teu nome. Louvado seja teu nome. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, só resta ferida. Quando o amor não é alcançado, do mundo te deixa de lado, explode na dor, é hora de ter um Salvador. Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Sua vergonha e o seu desprezo Ele levou.
força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. O amor que seu marido não lhe deu, o amor que sua esposa não lhe deu, o amor que seu pai não lhe deu, o amor que sua mãe não lhe deu, o amor que seu pastor não lhe deu, Jesus te dá. Ele te dá, meu irmão, minha irmã. E Ele não te dá o amor, filho, Ele não te dá o amor humano, Ele te dá o amor divino. Ele te dá o amor ágape, que enche teu coração. Aleluia. Eu posso ver o homem agora, Deus encher desse coração, deste amor. E Deus tem provado para ele este amor. Deus tem provado para você, irmã, este amor. O amor divino. Aleluia. O amor que não tem vingança. O amor que suporta a fraqueza dos outros. O amor que te ajuda a você levar a sua cruz. Eu posso contemplar, aleluia, eu posso contemplar muito além dos que meus olhos alcançam neste momento. Deus entrando neste lar, eu posso contemplar isso, aleluia. Eu posso ver ambos pedindo perdão um ao outro. Eu posso contemplar isso. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus amado, aleluia. Eu posso contemplar, Senhor, eu posso contemplar o Espírito Santo aqui, aleluia, aleluia. Abra sua garganta, meu irmão, aleluia. Aleluia. Grande és tu, Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu amo. Eu amo. Você o ama? Entregue seu coração a Ele. Entregue seu coração a Ele. No madeiro do Calvário, eu amo. Entregue seu coração a Ele. Confie somente. Há uma unção aqui esta noite. Nos amou e comprou minha salvação. Deus derrame a sua graça essa noite. Você que está nos assistindo, não temas. Eu amo. Eu amo, porque Ele primeiro me amou.
comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Você não quer entregar sua vida a Ele? Aleluia. Você entregar sua vida a Ele. Aleluia. Não diga, não, eu já sou dele. Então viva para Ele. Aleluia. Receba o seu nome. Obrigado, Senhor. Aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor. Aleluia. Não se preocupe, irmã. Tudo vai dar certo. Jesus é bom. Aleluia. Aleluia. Tem mais alguém aqui que sentiu de vir à frente? Não é porque eu estou falando, não, mas você que sentiu. Eu vou encerrar agora, nós vamos orar. É você que sentiu. Isso não tem nada a ver comigo. Eu sou só seu irmão. Aleluia. 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 Senhor e Deus e Pai, no nome santo do teu Filho, aqui estão teus filhos e as tuas filhas. Eles têm as suas necessidades. E eu clamo a quem pode responder. Eu clamo a quem pode fazer. Eu clamo a quem tem todo o poder. Senhor Jesus, farás isto, que eles vão para suas casas. O Senhor livre eles de todo o mal, no nome de Jesus Cristo. E que esta unção, Senhor, transborde através, ó Deus, através dessas fibras óticas da internet, e alcance esse coração faminto. Seja cura, libertação, no nome poderoso de Jesus Cristo. Farás isto, eu peço no nome santo de Jesus. Deus te abençoou. Diga amém. Aleluia. Amém. O altar está aberto. Nosso próximo culto é amanhã, culto de oração. Convido todos a vir para o culto. E quarta-feira também, quarta-feira. Na sexta-feira, irmão, nós teremos também culto de oração. Amém? Tá? Sexta-feira. Então, Deus abençoe aos irmãos e às irmãs. Deus abençoe a todos no nome precioso de Jesus Cristo. Shalom.